E aí, gente, a graça e a paz de Jesus. Tudo bem com você? Eu espero que sim. É uma alegria tê-los aqui novamente neste canal para juntos nós refletirmos a respeito da palavra de Deus. Este canal foi criado com o propósito de promover a edificação da nossa vida espiritual, por meio de mensagens bíblicas, por meio de reflexões, por meio de meditações na palavra do nosso Deus que nos ajudem a continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome do Senhor. Ao criar o ser humano, Deus o coloca como seu representante no jardim do Éden. Deus dá a Adão e Eva, ao primeiro casal, a liberdade, o livre-arbítrio, para que através dessa liberdade eles pudessem livremente, de livre e espontânea vontade, viverem para o louvor daquele que os criou. Eles pudessem viver para amarem ao Senhor. Deus deu ao primeiro casal uma liberdade completa, não foi uma liberdade limitada. Deus deu ao primeiro casal uma liberdade completa. Todos os atos de amor de Deus na direção do ser humano revelam um Deus de bondade, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de favor. Deus demonstra o seu amor para o ser humano o criando, o trazendo à existência. Por meio do seu amor, Deus ele cria o ser humano, ele dá forma ao ser humano, ele modela o ser humano e ele sopra nas narinas do ser humano o fôlego da vida. O ato de criar é um ato de amor de Deus. Deus demonstra o seu amor para o ser humano também se relacionando com o ser humano. A palavra de Deus nos revela em Gênesis 3, no versículo 8, que em toda viração do dia o Senhor vinha se relacionar com o casal, se relacionar com Adão e Eva. O Deus que ama é um Deus que se relaciona com a sua criação. Deus vinha conversar com o casal a toda viração de dia. Deus vinha nutrir a sua comunhão com o casal. Imagine isso, toda viração de dia, o Senhor vindo conversar, se relacionar, manter o vínculo com o casal. E Deus demonstra o seu amor também ao ser humano, dando autoridade ao ser humano. Deus dá a Adão e Eva o privilégio, a alegria, a graça de cuidar de tudo aquilo que o Senhor fez. Deus coloca Adão e Eva como mordomos, como administradores da criação. Então, Deus demonstra o seu amor criando, Deus demonstra o seu amor se relacionando, Deus demonstra o seu amor dando autoridade e Deus demonstra o seu amor ao ser humano também, dando a eles um leque de opções para que eles pudessem se alimentar e desfrutar de todas as árvores, de todos os frutos que haviam no jardim. E Deus, ele dá apenas uma única ordenança ao casal. E os versos 16 e 17 de Gênesis capítulo 2 narram essa ordenança, esse diálogo de Deus com o primeiro casal. Deus diz a eles: "E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá." Perceba que Deus, depois de demonstrar o seu amor ao ser humano, Deus estabelece uma ordem para que através da obediência a essa ordem, o casal, Adão e Eva, pudessem demonstrar o seu amor por Deus por meio da obediência. Deus esperava obediência em resposta ao amor dele na direção do ser humano. Se Adão e Eva obedecessem ao Senhor, eles teriam uma vida próspera, eles teriam uma vida realizada, eles teriam uma vida bem-sucedida, eles teriam uma vida feliz, eles teriam uma vida abundante. Porém, nós já conhecemos o enredo dessa história e sabemos
que Adão e Eva decidiram pecar, decidiram desobedecer ao Senhor. E diante da desobediência, consequências danosas passaram a acontecer. E a primeira delas foi na espiritualidade do casal. Em toda viração do dia, todos os dias o Senhor vinha se relacionar com o casal. E no dia que eles desobedeceram, quando o Senhor veio se relacionar com eles, ao ouvirem a voz de Deus ressoando no jardim, o casal se esconde da voz do Senhor. Eles se separam de Deus, eles vão para longe de Deus. Espiritualmente, eles rompem o seu relacionamento com Deus. E então essa foi uma consequência danosa. A espiritualidade do casal foi afetada, o relacionamento deles com Deus foi afetado. O pecado também afetou a área física da vida do ser humano. O ser humano adoece, o ser humano enfraquece e também o ser humano morre. A morte passou a ser uma consequência sobrevinda do pecado. O pecado ocasionou todos esses danos na vida do ser humano. E se Adão e Eva tivessem obedecido, como dissemos, eles teriam vida e vida com abundância. Porém, a desobediência ocasionou danos físicos. A desobediência ocasionou a morte. A desobediência afetou também a moralidade do ser humano. Quando Deus, na viração do dia, veio se relacionar com Adão e Eva, conversar com o casal, ao ouvirem a voz de Deus, eles fogem. Deus pergunta para eles, Deus conversa com eles e os questiona. Ao questionar Adão, Deus pergunta para ele: por que você percebeu que estava nu? Você porventura comeu do fruto da árvore que eu ordenei que você não comesse? E então, em resposta ao questionamento de Deus, Adão culpa o próprio Deus, dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu, foi o Senhor que me deu essa mulher, e ela me deu do fruto e eu comi. Ele culpou a Deus, ele culpou a sua esposa. Aquela mesmo, lembra que ao receber Eva como sua esposa, como um presente de Deus para conviver com ele, para dividir os dias com ele, ele a recebe com alegria. Ele diz: esta agora é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha a alegria de Adão ao receber Eva como sua esposa. Mas no dia que ele peca, no dia que ele desobedece, a moralidade dele é corrompida, e ele culpa Deus e ele culpa a sua esposa do erro que foi ele que cometeu. Ele não assumiu o seu erro. Ao questionar Eva do porquê eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, Eva diz: a serpente me enganou e eu comi. Eva também não assumiu a consequência dos seus atos, não assumiu o seu erro, transferiu o seu erro. Isso é consequência de uma moralidade corrompida. O ser humano peca, o ser humano erra, o ser humano desobedece e procura encontrar um culpado pelos seus fracassos, pelos seus erros. Isso é consequência de uma moralidade corrompida pelo pecado. O pecado afetou também a natureza, a ecologia, a terra. Deus disse para Adão e Eva: maldita é a terra por causa de vocês. É por isso que em alguns lugares acontecem enchentes, desabrigam famílias, levam casas, promove consequências danosas, desastres na natureza. Em outros lugares ficam 5, 6 anos sem chover. Esse desequilíbrio ecológico ele passou a existir depois do pecado. Antes do pecado, a natureza funcionava com harmonia. E também o pecado afetou as relações humanas. Então Adão e Eva conviviam bem entre si, eles se relacionavam bem entre si. Mas após a entrada do pecado, eles começaram a ter crises entre si. É por isso que existem as guerras, é por isso que existem os desentendimentos, porque o pecado ocasionou crises e danos nas relações humanas. O pecado afetou os relacionamentos humanos. Diante disso, o Evangelho tem uma boa notícia para nós.
E a boa notícia é que o Senhor Jesus, ele veio do céu, ele desceu do céu, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele subiu numa cruz, ele se entregou por nós, ele derramou todo o seu sangue, ele deu a sua vida para que através da morte dele nós tenhamos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus, para que através do sacrifício dele nós sejamos aceitos por Deus, para que através da morte dele nós tenhamos vida e vida com plenitude. E nós temos acesso a esta graça por meio do arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a graça de Deus nos alcança com o perdão. O perdão de Deus nos alcança quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Diante disso, então, do Evangelho trazendo essa boa notícia de que por meio do arrependimento nós podemos ser restaurados, eu tenho 2 desafios. A palavra de Deus tem 2 desafios para nós. E o primeiro desafio é: arrependa-se dos seus pecados. É um desafio para nós assumir os nossos erros. Assim como foi para Adão e Eva, para nós também é a mesma dificuldade. O ser humano tem grande dificuldade de assumir os seus erros. Diante disso, seja humilde, como nos ensinou Jesus. Reconheça os seus pecados, se arrependa verdadeiramente dos seus pecados, chore copiosamente, se arrependa verdadeiramente, se lança na presença de Deus e busque o perdão do Senhor. E o segundo desafio é: lute contra o pecado. Cristo Jesus, quando ele veio ao mundo, ele morreu numa cruz exatamente para nos livrar dos danos do pecado. O pecado, ele nos escravizou no passado, ele era senhor da nossa vida. E o pecado, ele quer de novo se tornar senhor da sua vida. O pecado quer se assenhorar de você. Portanto, não permita que o pecado se assenhoreie de você. Não permita que o pecado se torne senhor da sua vida. Não se entregue aos pecados. Não viva uma vida de pecado deliberado. Lute contra o pecado para que você continue desfrutando da liberdade que a cruz de Jesus proporcionou na sua vida. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Senhor, Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te rendemos graça porque Tu és o Deus da nossa salvação. Senhor, nós reconhecemos os nossos pecados, nós falhamos, nós fracassamos, nós cometemos deslizes, nós erramos, Deus, e nós precisamos do Seu perdão. Nós reconhecemos que o perdão do Senhor não é um luxo para nós, é uma necessidade. Nós precisamos do Seu perdão, Deus. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Nós oramos também te pedindo, nos ajuda, Senhor, nesta luta contra o pecado. Só o Senhor pode nos dar a graça necessária, a condição necessária, a força necessária para nós rejeitarmos o mal e nos apegarmos ao bem, para rejeitar o pecado e assumir a obediência. Só com a ajuda do Teu Espírito, só com a ajuda do Senhor, porque nós não confiamos na carne. A carne não é suficiente para nos fazer obedecer, mas o Teu Espírito, Deus, é suficiente para nos conduzir à obediência. Que o Senhor nos ajude a Te glorificar e a desfrutar da liberdade que a cruz de Jesus proporcionou nas nossas vidas, em nome do Senhor. Amém.